Boa tarde, meus amores! Hoje, na nossa aula de matemática, vamos iniciar com a correção da atividade na página 87, certo? Então, vamos iniciar. Questão 1. Calcule as multiplicações fazendo os arredondamentos necessários e pinte apenas o quadro com o número mais próximo do resultado. 2002 vezes 4.999. Então, nós iremos fazer o quê? Primeiro, arredondar, não é isso? Vamos arredondar os números. Então, 2002 eu vou arredondar para 2.000. 4.999 eu vou arredondar para 5.000. É isso? E aí fazer a multiplicação. E o resultado é 10.000. 2.000 vezes 5.000 é igual a 10.000. Então, pinta o quadrinho aí onde tem 10.000, certo? Letra B, 42 vezes 49. Eu vou arredondar o 42 para 40 e o 49 para 50, né? 40 vezes 50 é igual a 2.000. É isso? 2.000. Então, eu vou pintar aí um quadrinho onde tem 2.000. Letra C, 3 vezes 58. Eu só vou arredondar os 58. 3 vezes 58, eu vou arredondar o 58 para 60. Aí vai ficar 3 vezes 60, 180. Eu vou pintar o quadrinho onde tem 180. Letra D, 39 vezes 9. Eu vou arredondar o 39 para 40, né? Então, 40 vezes 9 é igual a 360. Pinta o quadrinho onde tem 360. Vamos lá para a questão 2. Cada caneta custa 1,89 centavos. R$ 1,89. Lúcia comprou uma caixa com meia dúzia dessas canetas. Quantos reais ela pagou pelas canetas? Então, eu vou cálculo com arredondamento e o cálculo exato. Então, eu vou fazer o cálculo com arredondamento e o cálculo exato. O cálculo com arredondamento, eu vou arredondar R$ 1,89 para R$ 2,00. E vou multiplicar por 6, que é meia dúzia. 6 vezes R$ 2,00 é igual a quantos reais? 12 reais, né? Então, 6 vezes R$ 2,00 é igual a 12. Então, aí a resposta abaixo é 12,00, que eu fiz a multiplicação. E o valor exato, eu vou multiplicar R$ 1,89 vezes 6, que é igual a 11,34. R$ 11,34, certo? Questão 3. Uma escola tem 583 crianças. Durante o dia, são servidos 3 copos de suco para cada uma. Quantos copos de suco são consumidos em 5 dias? Cálculo com arredondamento e cálculo exato. O cálculo com arredondamento, eu vou arredondar 883 para 600. Vezes 3, que é a quantidade de copos. Então, 6 vezes 600 é igual a 1.800, certo? Aí, agora eu vou pegar o 1.800, que foi o valor, e multiplicar pela quantidade de dias, né? Então, 1.800 vezes 5
é igual a 9.000. Aí, o cálculo arredondado, tá? Agora vamos para o cálculo exato. Eu vou multiplicar a quantidade de crianças exatas, 583, vezes 3, que é a quantidade de copos, que vai dar 1.749. E agora eu vou multiplicar o valor pela quantidade de dias, 1.749 dividido por, multiplicado por 5, que é a quantidade de dias, que é igual a 8.745, certo? Então, essa é a resposta do terceiro, letra A, letra B. Cálculo com arredondamento e o cálculo exato. Agora vamos para a quarta questão. Efetue as multiplicações fazendo o arredondamento dos dois fatores e registre os valores aproximados. Então, eu vou fazer o arredondamento aí dos dois fatores. 18 vezes 1.129. Eu vou arredondar o 18 para quanto? Para 20. E 1.129 para 1.000. Vai ficar 1.000 vezes 20. Eu vou fazer a multiplicação e o valor vai ser 20.000, certo? 34 vezes 1.500. Eu vou fazer o arredondamento do 34 para 30. Então, aí eu só vou mexer em um fator, certo? No 34. 1.500 eu não vou arredondar, porque já é um valor, né, que já está arredondado. Então, eu vou só multiplicar. 1.500 vezes 30, que é igual a 45.000. Letra C, abaixo. 198 vezes 29. 198 vezes 29, eu vou arredondar o 198 para 200. E o 29, 198 vezes 29. Eu vou arredondar 198 para 200. E o 29 para 30. Então, 200 vezes 30, que é igual a 6.000. 9 vezes 47. Eu vou arredondar o 9 para 10 e o 47 para 50. 50 vezes 10 é igual a 500, certo? Questão 5. Gustavo comprou uma bicicleta no valor de R$ 806 em 8 parcelas, 8 prestações fixas. Qual foi o valor aproximado de cada prestação? Então, eu vou fazer o cálculo. 800 dividido por 8, que é igual a 100, certo? Então, o valor de cada prestação foi de aproximadamente R$ 100. Questão 6. Calcule os resultados aproximados, fazendo os arredondamentos necessários. 381 dividido por 3. Eu vou arredondar 381 para 380. Dividir por 3, que é igual a 126. 2.000 dividido por 12. Eu vou arredondar o 12 para 10. Vai ficar 2.000 dividido por 10. É igual a 200. Letra C, 689 dividido por 19. Eu vou arredondar 689 para 700 e o 19 para 20. Vai ficar 700 dividido por 20, que é igual a 35. Letra D, 1.213 dividido por 59. Eu vou arredondar 1.213 para 1.200 e 59 para 60.
1.200 dividido por 60 é igual a 20. Letra E, 1.863. Eu vou arredondar o 1.863 para 2.000 e o 39 para 40, certo? Aí fica 2.000 dividido por 40, que é igual a 50. Certo? Então, essa foi a correção da nossa atividade. E a nossa atividade de hoje na página 89, onde tem os critérios da divisibilidade. Certo? Vamos lá. Efetuando a divisão, vamos verificar se o número 762 é divisível por 3. Aí vamos fazer o cálculo. 762 dividido por 3, faz todo o cálculo e é igual a 254. Como a divisão é exata, podemos dizer que 762 é divisível por 3. Efetuando a divisão, observemos se o número 242 é divisível por 3. Faz o cálculo, 242 dividido por 3 é igual a 80. Mas o resto dele foi 2. Aí no cálculo, não é isso? Restou 2. Como a divisão não é exata, podemos dizer que 242 não é divisível por 3. Pelos exemplos, podemos verificar se um número é ou não é divisível por outro. Efetuando a divisão, é um procedimento demorado e trabalhoso. Porém, para alguns números existem certas regras práticas que nos permitem verificar a divisibilidade sem efetuarmos a divisão. Então, aí foram divididos dois números, né, para saber se ele é divisível por 3. O primeiro, quando dá exato, né, é divisível por 3. Quando não é exato, não é divisível por 3. Então, nós iremos ver algumas regras práticas para ver se um número é divisível por outro, né? Sem efetuarmos a divisão. Um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Para que a divisão entre os números resulte em partes inteiramente iguais, necessitamos ter conhecimento sobre algumas regras da divisibilidade, certo? Vamos ver divisibilidade por 1. Todo número é divisível por 1. Exemplo, 63 dividido por 1, 63. 125 dividido por 1, 125. Então, todo número é divisível por 1, certo? Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Exemplos. 764 é divisível por 2, termina em 4. 683 não é divisível por 2, termina em 3. Então, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Todo número é divisível por 1, certo?
O conjunto dos números naturais divisíveis por 2 é chamado conjunto dos números naturais pares. Então, lembrando que todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Todo número é divisível por 1. Assim, 318 é par, termina em 8, sendo divisível por 2. 527 não é par, termina em 7, não sendo divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Exemplo: 621 é divisível por 3, porque eu vou somar os valores, não é isso? 6 mais 2 mais 1 é igual a 9. E 9 é divisível por 3. 485 não é divisível por 3. 4 mais 8 mais 5 é igual a 17. Não é. E 17 não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Você vai ver os dois últimos algarismos. Exemplos: o número 4.312 é divisível por 4, pois 12 é divisível por 4. 12 vezes 4 é igual a 3, certo? É igual a 3. O número 1635 não é divisível por 4, pois 35 não é divisível por 4. O número 758.836 é divisível por 4, pois 36 é divisível por 4. 36 dividido por 4 é igual a 8, certo? Agora vamos ver divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, o número divisível por 5 é terminado em 0 e 5, certo? Quando o número é terminado em 0 ou 5, é divisível por 5. Exemplos: 320 é divisível por 5, termina em 0. 835 é divisível por 5, termina em 5. 728 não é divisível por 5, não termina em 0 ou 5. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se ele é par, ou seja, divisível por 2. E a soma de seus algarismos é divisível por 3. Exemplos: o número 756 é divisível por 6, pois 756 é par, né? Terminado em 6. E a soma de seus algarismos, 7 mais 5 mais 6 é igual a 18. E 18 é divisível por 3, certo? O número 527 não é divisível por 6, pois não é par. O número 872 é par, mas não é divisível por 6,
pois a soma de seus algarismos, 8 mais 7 mais 2, é igual a 17. E 17 não é divisível por 3, certo? Então, o número divisível por 6, né? Se ele é par, ou seja, divisível por 2 e a soma de seus algarismos é divisível por 3. Divisibilidade por 7. Para sabermos se um número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades e subtraí-lo do que resta do numeral. Se o resultado for divisível por 7, então o numeral de origem também é. Exemplos: o número 203 é divisível por 7, pois 2 vezes 3 é igual a 6. E 20 menos 6 é igual a 14, certo? Devemos dobrar o algarismo das unidades. Qual é a unidade dos 203? A unidade é o 3. Então, eu vou dobrar. Qual é o dobro de 3? 6. É isso? 2 vezes 3, 6. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Subtraí-lo do que resta do numeral. Então, qual é o que resta do numeral? O 20. Então, eu vou subtrair 20 pelo resultado aqui, pelo o dobro de 3, que é 6. 20 menos 6 é igual a 14, certo? 294 é divisível por 7, pois 2 vezes 4 é igual a 8. O dobro de 4 é igual a 8. E 29, que é o restante do numeral, né? Menos 8, que é o dobro de 4. 29 vezes 8 é igual a 21. 840 é divisível por 7, pois 2 vezes 0 é igual a 0. E 84 menos 0 é igual a 84, certo? Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 0, 0, 0. Ou quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Exemplos: o número 45.128 é divisível por 8, pois 128 é divisível por 8. 128 dividido por 8 é igual a 16. Então, este número é divisível por 8. O número 45.321 não é divisível por 8, pois 321 não é divisível por 8. O número 7.000 é divisível por 8, pois termina em 000. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Exemplos: o número 1935 é divisível por 9, pois 1 mais 9 mais 3 mais 5 é igual a 18, que é divisível por 9. 18 dividido por 9 é igual a 2. O número 5.381 não é divisível por 9, pois 5 mais 3 mais 8 mais 1 é igual a 17, e não é divisível por 9. O número 3.464.514 é divisível por 9, pois 3 mais 4 mais 6 mais 4 mais 5 mais 1 mais 4 é igual a 27, que é divisível por 9. 27 dividido por 9 é igual a 3, certo?
Então, o número divisível por 9, o número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Você tem que somar os algarismos para saber se o número é divisível por 9, certo? E o resultado divide por 9 e vê se ele é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 se termina com o algarismo 0. Um número é divisível por 100 quando termina em 0, 0. Um número é divisível por 1000 quando termina em 0, 0, 0. Exemplos. O número 5.420 é divisível por 10, pois termina em 0. O número 6.342 não é divisível por 10, pois não termina em 0. O número 2100 é divisível por 100, pois termina em 0, 0. O número 12 é divisível por 1000, pois termina em... O número 12.000 é divisível por 1000, pois termina em 0, 0 e 0, certo? Então, o número só é divisível por 10 quando termina em 0. O número só é divisível por 100 quando termina com 0, 0, 2 zeros. E o número só é divisível por 1000 quando termina em 0, 0, 0, 3 zeros, certo? Então, vamos recapitular, certo? Divisibilidade por 1. Então, todo número é divisível por 1. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Você vai somar os algarismos, né? E ver se a soma é divisível por 3. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Então, você vai dividir os dois últimos algarismos por 4, certo? Para ver se ele é divisível por 4. O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. O número é divisível por 6 se ele é par, ou seja, por 2. Divisível por 2. E a soma de seus algarismos é divisível por 3, certo? Divisibilidade por 7. Para sabermos se o número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades e subtraí-lo do que resta do numeral. Divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando termina em 0, 0, 0 ou quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, você vai dividir os três números, é isso? Os três últimos números, algarismos da direita. E o número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Então, você vai somar os algarismos e ver se o resultado é divisível por 9. E um número é divisível por 10 quando termina em 0. E o número divisível por 100 quando termina em 0, 0, 2 zeros. E o número é divisível por 1000 quando termina 0, 0, 0, 3 zeros, certo? Agora vamos para a página 93 da atividade. Questão 1. Seguindo os critérios da divisibilidade, determine quais números servem de divisores dos informados
abaixo. 1780. Vocês vão falar. 1780 é divisível por quais números? Aí vai colocar. 635 divisível por 712 é divisível por... Escreva exemplos de números divisíveis pelos fatores apresentados. Número divisível por 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vocês vão apresentar aqui, né? Vão escrever exemplos de números divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6. Letra B. Número divisível por 4, 6 e 7. Números divisível por 3, 7, 9 e 10. Letra D. Número divisível por 2, 7, 8 e 9. E número divisível por 3, 5 e 10. Certo? Então, vocês vão escrever exemplos de números divisíveis pelos fatores aqui apresentados. Ok? Questão 3. Escreva os 10 primeiros números divisíveis por 6 e 8. Depois circule os múltiplos comuns. Então, vocês irão escrever os 10 primeiros números divisível por 6. Quais são os 10 primeiros números divisível por 6? E abaixo, os 10 primeiros números divisível por 8. Certo? Lembrando que o número divisível sempre começa por ele mesmo. E depois acrescenta os outros números. Questão 4. Associe V ou F a cada afirmação, aplicando os critérios da divisibilidade. 110 é divisível por 5, aí coloca se é V ou F, verdadeiro ou falso. 911 é divisível por 2, 540 é divisível por 3, 216 é divisível por 8, 906 é divisível por 10, 675 é divisível por 3 e por 5, 210 é divisível por 2, 5 e 10, 575 é divisível por 5 e 10, coloca se é V ou F. Questão 5. Entre os números 813, 278 e 455, qual deles é divisível por 5, divisível por 2 e divisível por 3? Então, tem 3 números aí, né? Aí vocês vão ver qual dos 3 é divisível por 5, qual dos 3 é divisível por 2 e qual dos 3 é divisível por 3. Questão 6. Responda de acordo com o que você aprendeu sobre divisibilidade. Letra A. Pinte com um lápis de cor vermelho os números que não são divisíveis por 2. Então, os números que não são divisíveis por 2, pinta de vermelho. Letra B. Circule os números que são divisíveis por 3. Vão circular. C. Marque um X nos números divisíveis por 4. D. Pinte com um lápis de cor azul os números divisíveis por 6. Letra E. Marque um X nos números que são divisíveis por 10. Certo? Então, é até a questão 6. Ok? Então, qualquer dúvida, vai nos exemplos de divisibilidade de cada número, lê o exemplo, certo? E aí vocês irão conseguir responder direitinho a atividade, ok? Então, até amanhã. Beijos e tchau!